Aí tu vai estar igual Aí a... ele vai 27, ele vai dando, ele Vai estar vai igual a dar. Mas eu tô mãe, com 7 anos. Eu sei que dia 26. Não, vai me ver. Boa noite, irmão. Boa noite. Boa noite. A graça do Senhor possa reinar na sua vida. Amém. Que bom mais uma vez o Senhor nos proporcionar esse momento, né? E até aqui o Senhor tem nos guardado, né, nos livrado, é só agradecer. Então, né, como de costume, espírito de oração, agradecimento. Né? Principalmente nossa reunião amanhã, Aí hoje eles vão amanhã. a vida da Cláudia, Isso. a vida do Elton, o Elton Não sai hoje lá. pois é, vem mais de hoje, né? Vem de onde? Vem de onde? Eu peço né, pelos irmãos, pela igreja, pelo irmão que vem daqui um dia, por exemplo, para o Deus, tudo isso aí. Porque isso aí mostra que nós estamos, querendo ou não queira, crescendo espiritualmente. Porque se a gente não perdoar, como diz Jesus, tampouco eu vou perdoar vocês. Então, o cristianismo tem que estar sempre nesse trabalho, matando a nossa natureza pecadora. Porque a nossa natureza pecadora é chata. Mais alguém? Agradecer, né, mais uma semana estar aqui reunidos, graças a Deus. E agradecer que minha mãe voltou já, tá em casa. Muito bom, né, mano? Que bom. Chegou num dia, você estava matando funcionando, que eu fui ver, ela tava lá costurando. Já voltou, foi. Nem avisou, mas... E a avó tá bem? A avó, a princípio, tá ok, né? Ficou a prima da mãe lá, mas a prima dela deve que vai arrumar um emprego e já quer sair. Ou seja, logo eu vou arriscar jogar na sorte. Então, pedi também pela vida da minha avó, que dê tudo certo lá, que o pessoal lá, eu decidi cuidar bem dela. Pedi também a saúde do Luiz aí, ele, não sei como, deu gente no pé dele, tá doendo. Fiquei sabendo hoje que ele não foi semana pro colégio. Uma semana que vai estar doente. É, não sei que história é essa não. Aí pedi pra saúde, né, do meu irmãozinho, deu tudo certo aí. Pois é, e onde dá prisão, não dá de Bora botar uma pegada na moto aí pra ficar junto. Ele vai ter que bater um álcool, X? Antigamente, para nós jogar, nós fazíamos ali em frente à casa do pai, tinha um mato, muito mato. Aí nós limpávamos bem limpinho, né? Só que ficava uns tocos, né, lá? Aí o campinho para brincar a bola. Aí nós chegávamos no colégio, a meninada, brincava até escurecer, mano. Aí no escuro, mas aprontar o bico da bola, tanto chutava a bola como o toco. O dedo aqui era tudo inchado, estourando. Botava um sapatão aí pro colégio, né? Aquele negócio todo. Essa aqui eles Não, é bom. chocolate. E Bater um álcool X. passará era cuspe com orelha. Eu falei isso pra mãe. Porque Vai ter trincado almoçozinho nele. eu faturei esse osso aqui, ó, desse tornozelo aqui, ó. Eu bati lá na cama lá do pai e da mãe, passou um tempo, comecei a sentir dor inchar. Quando foi, eu tava faturado. Já fazia, começou a inchar mesmo, tava faturado. Aí eu fiquei sabendo hoje que ele não tava indo, né? Eu falei, não, coisa, se ele não tá com dor, tem que levar ele um frotinho no UPA pra ver. Porque se tiver faturado, é tratamento conservatório. Então, ele inflamatório aí e repouso. Eu nunca fui danado, mas já pai perdeu o dedo, que meu braço pelo dedo e fazer o tornozelo. Nem tá dando nada, não. O dedo eu também da cicatriz, ficou só no osso. Não, isso aí foi só. A primeira que quebrou o braço foi ele brincando na rede, mano. Eu me lembro que eu sou senhor, ele numa ponta da rede, eu na outra, e cantando Valentina, Valentina de Geraldo Tiririca, mano. Aí quando a fé o povo assim, bum, caiu lá embaixo. Aí quebrou o braço. Uma cadeira de dois. Então uma duas vezes foi comigo. Aí outra vez foi me pegar no colégio, nós jogando bola no campo, e ele acenando pra mim. Aí quando ela foi lá, veio um rebanho atrás da bola, eu saí no meio do campo, ela passou por cima dele, aí quebrou o mesmo braço que ele já quebrou uma vez. Eu caí, o braço fechou aqui, ó. Chega que estalou. Não dá, pai. Agora a perna que eu bato, não. Eu não usei, passei 15 dias de volta.
na hora que é. Só tinha umas datas na hora errada, no lugar errado. Mais alguém? É que bom, né? Como o Matheus falou, a gente poder estar aqui, né? Como trouxe uma mensagem que a gente possa continuar orando, né? Para a gente venha ter o mesmo, a mesma força que eu não tenho, para a gente volta a poder enxergar as coisas, né? E realmente orando pelos outros, né? Porque tudo começa com o princípio de oração. Como eu falei, cada um de nós aqui, estamos aqui porque um dia alguém já se dispôs a orar das nossas vidas, né? Porque se não fosse tal coisa, talvez a gente esteja aqui, porque isso mostra que existe uma preocupação de alguma pessoa. Né? E é bom a gente estar preocupado com cada um de nós, com o nosso filho, a gente poder ser grato, como eu estava brincando agora, assim, eu faço 27 anos, mas agradeço a Deus porque é 27 anos que a gente vai passando e pela graça do Senhor, não com tantas dores. Eu vejo pessoas com 27 anos que você vai precisando da pessoa, ver tristeza, ver uma pessoa já desgastada fisicamente e tudo, com a vida suja, pecaminosa, com drogas, com muita coisa que as pessoas se envolvem, né? E graças a Deus, eu nunca interessei por esse caminho. Tive problemas com o caminho, mas para essas coisas não. Droga, bebedeira, graças a Deus não. E eu me sinto até feliz porque vai ter 27 anos, já uma filha vai ficar de maior para o ano. Minha filha mais velha. A Clarinha está na porta dos 11, domingo agora também. Pela graça de Deus, sou grato a Deus por tudo isso. E sou grato a Deus também porque um dia eu pedi oração para que eu pudesse sair da moto e trabalhar na minha oficina. E eu atento que, na oração mesmo, se fosse a gente, Deus atentou a isso, porque hoje eu consigo trabalhar na minha oficina e às vezes estou cansado fisicamente, mas pela graça do Senhor, tenho trabalho, tenho me mantido tudo nesse período já de 2 anos e meio que eu estou na oficina direto, vivendo só dali, mantendo minhas coisas, minha vida. Eu sou grato a Deus por tudo isso. E agradecer. Já que eu pedi um dia, eu agradeço também. Mais alguém? Se ele for responsável pela pandemia, como já falou algumas vezes, era realmente os próprios Deus é o Deus que ouve. Eu sempre acho que se ele realmente se posiciona, a gente vai ser muito difícil. Se bateu, vai ter que orar, Aquele negócio que esse Deus trouxe da morte e ele vai trazer vida viva aí. Eu peço oração também pelo conhecido da gente que estava lá dentro, Ele é um Deve ser Antônio, menino. É que Antônio não, né? de operação, Sou dois de novo. Faça um pouco do telefone. é antecipação de alguma coisa na área do trabalho, mas eu preciso trabalhar mais na sala de militar. Muitos anos né? Assim, falo de Cristo, né? Para ele. Ele já se diz crente, né? Ele ainda não, ele conhece Jesus que eu vou falar. Ele crê que é crente. E ele tem muita coisa, só gosta, sabe? Também. Fosse um nome desses convidados, esqueci. J.A. Lá em casa todos os homens são o Jó. E todos são nomes bíblicos. Mas a fala dos homens, Já comprou o Sérgio na Bíblia, eu acho.
Nordeste. Obrigado, Senhor Deus, por nós estar aqui unidos. Obrigado, Senhor Deus, por nós ter decidido, Senhor, ter tomado uma atitude nas nossas vidas. Um dia, Senhor Deus, seguir os teus caminhos. Muito obrigado, Senhor, por nós ter sido forte na hora da nossa vida. Você sabe, Senhor Deus, eu costumo dizer lá em casa para minha mulher que a pessoa se atitude, se não tem uma atitude na vida dela, é uma pessoa vazia, uma pessoa discreta de si mesma. Porque se cada um de nós não tivesse atitude, nós não estaríamos aqui. Principalmente, Senhor Deus, nós se conhecemos lá da Rio. Nós já viemos conhecendo como é, Senhor, a vida lá fora, sem tu, Senhor, sem os teus ensinamentos, sem ter conhecimento da tua palavra. E hoje, Senhor Deus, nós, a partir do momento que cada um de nós resolvemos a te conhecer, Senhor, através da palavra, da leitura da Bíblia, Senhor, e todos que estão aqui, Senhor, nenhum, Senhor Deus, te aceitou sem antes ter o conhecimento da tua palavra. Então, Senhor Deus, cada um que está aqui não tem nenhum melhor do que o outro. Todos sabem os teus caminhos, todos têm conhecimento dos teus caminhos. E eu te peço, Senhor Deus, em nome de Jesus, por cada um de nós, e quando nós vemos qualquer um de nós, Senhor, se querer se desviar, triste, querendo se isolar, Senhor, dos teus caminhos, que nós venhamos, Senhor, ter coragem e ter força para levantar aqueles, Senhor, e não deixar cair, Senhor. Nos ajude, Senhor Deus, todos os dias da nossa vida. Nós não desprezarmos os outros, Senhor, porque todos que estão aqui, Senhor, estão aqui porque tomaram uma decisão, tiveram uma atitude de seguir os teus caminhos, os teus passos, Senhor. E eu só quero agradecer por cada um de nós que estamos aqui, Senhor, em pé, que estamos vivos, Senhor, nos teus caminhos. Muitas das vezes, Senhor, nós somos tentados nos nossos pensamentos. Muitas das vezes a gente pensa, muitos deles aqui pensam em desistir, Senhor, na hora do problema, do sufoco. Mas eu te peço, Senhor, eu sempre peço as minhas orações para cada um de nós. Que o Senhor venha dar força a nós, fortalecer cada dia que nós se levantar, Senhor, que nós acordar, fazer isso com que nós pensar naquele dia, Senhor, quais são as nossas atitudes cristãs. Eu sei, Senhor, que todo dia nós somos tentados, Senhor, a pecar, a te envergonhar. Mas nos ajude, Senhor Deus, a calmamente na nossa vida, onde nós estivermos, onde nós se encontrar. O que nós devemos fazer, Senhor? E assim, Senhor, como nos deu a luz na nossa vida, o ensinamento da tua palavra, Senhor, faz isso com que nós lembrar que nós somos a luz, Senhor, aqui na terra, da tua palavra, dos teus caminhos, dos teus ensinamentos. Nos ajude, Senhor Deus, em nome de Jesus. Eu sei, Senhor Deus, que não é fácil, mas não deixe nenhum de nós, Senhor, se desviar dos teus caminhos. Tome em tuas mãos, Senhor, todo pedido de oração do teu filho Cristo. Eu te entrego nas tuas mãos, Senhor, todo pedido de oração do teu filho Cristo. Eu te peço força, Senhor Deus, pelo conselheiro, o menino que foi criado na rua da Jaqueira, um filho de Deus, que foi criado por aquele pai adotivo, Senhor, que hoje ele está vendo o pai dele falecido, Senhor. Eu sei, Senhor, o tamanho da dor que ele está passando aqui. E eu sei também que ele era sempre, tudo dele era com o pai dele, Senhor. E tu sabes, Senhor, aqueles filhos que são adotivos, eles têm mais carinho por seus pais do que aqueles que são filhos de sangue. E eu via ele, sempre trabalhou de mãos ali, dá força, Senhor, do conselheiro, fazer isso com que ele desviar a cabeça, Senhor, que não é fácil. A gente perder os pais da gente, mesmo na velhice, com doença, mas nenhum de nós se recorda. Como de conta da vida está sendo, nesse momento, está sendo mais fácil para ele, para ele da meu também, que era companheiro de Zé Nilton. Que Deus abençoe todos eles, até
eu te peço em nome de Jesus, é assim que eu te oro, te agradeço. Amém. 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 Um dia lindo, almejo eu encontrar a eterna glória que prometida está. Gozo e alegria, posso então eu sentir, pois Jesus Cristo já está por vir. Jesus virá, outra vez aqui, Jesus virá, mais outra vez aqui. E todos juntos, em um só louvor cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Ele veio ao mundo para ser nossa paz. Foi tentado e não pecou jamais. A sua vida foi exemplo de amor. Por isso eu canto, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá, outra vez aqui, Jesus virá, mais outra vez aqui. E todos juntos, em um só louvor cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Deus de Israel, Cristo Jesus, habita em mim, Espírito Deus de Israel, Cristo Jesus, habita em mim, Espírito grande é o teu nome, ó Deus de Israel, pois tu criaste a terra e o céu. Hoje tua glória invade o meu ser. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Grande é o teu nome, ó Deus de Israel, pois tu criaste a terra e o céu. Hoje tua glória invade o meu ser. Aleluia, 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 aleluia. Fica sendo lá um versículo, o versículo 6, o versículo 4, viu? Vou falar sobre os dois caminhos. O tema da mensagem é os dois caminhos. E a gente vai abrir
Vamos ver aqui, Salmos capítulo 1. Salmos capítulo 1. Salmos 1. Salmos 1, versículo 1. Pode começar do título 1, né? Só um versículo cada pessoa? É só ser assim. Vamos lá. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Versículo 2. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e a sua lei medita de dia e noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. 4. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Porque os ímpios não subsistirão, nem os pecadores da congregação de Deus. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Então a gente vê aqui dois tipos de pessoas. A gente vê aqui que um tomou uma decisão e o outro tomou uma decisão. Vê que o irmão ele parece que estava sabendo da questão. Então, é atitude. A gente vê aqui dois homens de atitude. Um realmente que Deus ele planta esse homem junto ao ribeiro. E enquanto o outro que não aceita a palavra, ele é como não tem uma raiz, não tem uma vida fixa. Então, a tendência dele é ser destruído. Então, é isso que acontece com a maioria das pessoas. Nós que, como bem orou o irmão, que nós temos o conhecimento da luz, vamos trabalhar no nosso dia a dia para que essa luz ela resplandece a cada vez mais na nossa vida. Mas como ela vai resplandecer? Explica aí o versículo 1 do capítulo 1. Bom, versículo do capítulo 1, né? Ele fala aqui: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém. Bom, basicamente aqui, ele está falando que o varão que não anda junto com as pessoas, com os ímpios, né? Como é que pode dizer? Bem-aventurado, que ele está no caminho certo, né? Ele vai ter, como é que pode dizer, tudo de bom no caminho correto. Até uma menos essa ideia. Do versículo 1. E ele não anda junto com os escarnecedores. A gente está vendo aqui que o pecado, ele vai descendo de grau em grau. Ele não abraça a pessoa de uma vez. Primeiramente, ele começa a pessoa que não medita na palavra de Deus, o que vai acontecer com ela? Ela vai começar a andar. Andar quer dizer peripapel, andar por todos os cantos. Então, quando eu ando por todos os cantos, eu tenho que ter um andar. Eu tenho que ter uma lógica na minha vida. Uma bússola. Então, bem-aventurado é aquele que não anda nos conselhos dos outros. Aí a gente vai ver aqui a pessoa degredindo cada vez mais. Primeiramente, ela anda. Então, é
bastante cuidadoso que a gente, as nossas amizades. Nossas amizades do passado, a gente de maneira nenhuma temos mais que procurar ter comunhão com ela. Comunhão com ela. No momento que eu deixo, no momento dessa reunião aqui, e vou para uma televisão, vou para qualquer canto, e deixo essa comunhão, eu estou andando no caminho para a pés. E aí onde é que está o perigo para cada um de nós. Porque cada momento a gente vai ouvir um conselho, vai ouvir uma piada, vai ouvir, né, uma situação. Então, a pessoa vai degredindo até Satanás ele pegar. Vamos no versículo 2. Depois do versículo 2. Por o contrário, o seu prazer está na lei. Digamos, a pessoa anda sempre correto, né? Sempre no caminho certo. E o prazer está nessa lei. A sua lei meditar de dia e de noite. Digamos, o homem sempre, Exatamente. toda hora anda certo. O que a gente vai entender, né? Versículo 2, né? Versículo: não anda do conselho dos ímpios, não se detém nos caminhos dos pecadores, mas o seu prazer está na lei do Senhor, e dessa lei medita de dia e de noite. O que a gente aprende quando o salmista ele quer ensinar que o prazer daquela pessoa, o prazer daquele filho de Deus está na lei do Senhor, e nessa lei meditar todo dia, tanto de dia como de noite. O que quer dizer isso, prazer? Pode falar, não é pra gente. Não, claro, claro. É porque assim, no caso, realmente, desse versículo aqui, a palavra-chave realmente é essa, prazer. Né? Porque antes temos ouvido o seu prazer na lei de Deus. Então, creio aqui que o significado dessa parte prazer é por conta que, né, um irmão, no caso tipo, sente prazer de estar aqui, tipo, ele está aqui de coração. Tipo, eu estou aqui de coração, não estou aqui para cumprir tabela, ou é porque tinha que vir, etc, etc. Não, estou aqui de coração, estou feliz de estar aqui, e se eu não viesse, eu ficar muito triste. Eu acho que isso é tipo um exemplo muito, assim, específico para essa parte. Sentir bom. Muito bom. É tipo sentir prazer de estar fazendo o que é correto perante a visão de Deus. Interessante que o salmista aqui, ele vem com uma coisa que, tipo, né, um conceito que não é o certo do cristão. Aí aqui já vem dizendo tudo aqui no segundo. Se você não estiver meditando aqui a palavra de Deus, no que é certo, você vai meditar aqui na mesma que escarnecedor. Isso eu sei. Eu estava em obra. Desde que eu entrei dirigente, no meu interior morria muita gente, e ia todo mundo. O avô chegava e dizia, morreu fulano, vai todo mundo. E naquela época, o pessoal passava a noite todo contando piada. Eu sei de piada que gravada mesmo na minha cabeça. Muitas das vezes, a barrotinha na obra ali, na hora do café, antes de pegar, e solta um outro, aí o raçado foi limpo. Porque eu não vou mentir não, muitas das vezes vem um que das melhores que eu tenho ali, mas aí Deus é bom. Como eu estou aqui embaixo, ó, meditando que eu sou um cristão, eu me desvejo. Mas se eu não tiver com isso aqui, que eu sou um cristão, eu conto uma piada, Satanás no dia bota para apontar duas, quando der fé, eles estavam carregando eu no ombro lá e sabe qual se for mais tempo. Isso é bom de piada. Já manda eu fazer ao vivo, né?
ele tem um cuidado mesmo. Às vezes, 1 minuto, a gente entra na roda, né? Quando eu saio para botar um lixo, quando eu fui na calçada na descer para botar o lixo, eu soube 3 coisas, tudo junto. Eu fui dizer a ele. Aí eu disse a ela, tu vai lá no sábado. Ele estudado, a roda dos escarnecedores. Eu saí para botar o lixo, aí chegou, falou do incêndio, falou do Santa Cruz, falou do semana que é bem ligeirinho, a gente E tudo na mesma boa, né? Aí, outra coisa, eu bebi 3 pelo 4, bem mais do que eu disse, esse como é que o cheiro de boa, aí o barrão para trás, deixa eu digo, ele não sai, ele vai chegando, outro, cada um com uma coisa diferente. É a mãe diz pro pai, o pai diz pra outra, é assim que precisa fazer. Vai, ele falou, ele disse, vai botar um lixo, vai para a roda desse carniceiro. Ele disse, se eu sair, aí chega um, chega outro, aí vai passando, vai para é bem rapidinho demais, e o certo não cuidar demais, não é essas coisinhas assim, que de repente você me falou que fala, você fala que o cara deixa todo mundo dessa. E tem que ter cuidado com isso. Porque essa foi uma coisa mais ou menos limpa, mas depois. Só limpa, aí, ó, pegou fogo na casa do outro, sentadinho aqui, deixava um, era separado, outra abandonada, depois quando ia beber, aí a outra passa assim, era daquele jeito. Entendeu como é? Sei como que é. Tem que ter cuidado com isso aí. Então, O problema com esse negócio aqui, ó, antes tem o seu prazer, ou antes tem a sua alegria. Porque prazer é alegria, né? alegria, gosto. Porque o sentimento de prazer a gente encontra no alimento que a gente come, até no cheiro, no perfume. São coisas que trazem uma sensação de prazer. Tomar um banho. Tomar um banho, cortar o cabelo, fazer uma barba, uma sensação de prazer, que traz um alívio. Alegria, né? Então aqui é ele trazer alegria. Antes a sua alegria está na lei do Senhor. E nela é de dia e de noite. Que é como hoje tem nas televisões fechadas, né? Que na fechada tem a célula. A pessoa começa a assistir uma série, se envolve, ela tem alegria, o sentimento de se envolver naquilo ali. Então, se você se envolver aqui na palavra, e você começa mesmo a meditar como realmente tem que ser, no dia que você passar partido, você vai sentir tristeza. Aquele dia não vai ser um dia alegre. Porque faltou aquela meditação. O meditar aqui, prazer, também o Senhor falou, de ter alegria naquilo que vai fazer. Por exemplo, nós não podemos estar lendo a palavra de Deus forçadamente para cumprir a tarefa. A gente tem que ter alegria, prazer em ler a palavra de Deus. Se a gente não tiver prazer em ler a palavra de Deus, em meditar, porque o meditar aqui, o meditar dos hindus, daquelas pessoas, é esvaziamente. É elevar, pensar em coisas boas. Aqui o nosso meditar é se encher do conhecimento de Deus, é estar pensando, como Paulo fala, nas coisas lá do alto. O meditar aqui é ruminar. Já viu falar desse ruminar? Que a vaca, ela come uma mão. Ela come uma mão, quando está mastigando, aí bota para dentro. Aí depois devolve de novo. Então, a meditação do homem de Deus, que tem prazer nas coisas de Deus, ele tem que estar lendo, trazendo para dentro, para a vida, e colocando para fora. O ensinamento. E aí, essa pessoa vai ser bem aventurada. Porque no momento que ela vai começar a andar peripatel, no caminho dos ímpios, porque nós estamos no meio de pessoas realmente pecadoras, pessoas zombadoras, até da
No momento que a gente chega, a gente tem duas situações. Ou a gente deixa de andar e nem se detém e nem se assenta no meio deles. Porque a pessoa que vai ter o conhecimento, ele vai ver que o Espírito Santo vai dizer para você, ali não é seu lugar. Não é seu lugar. Então, Paulo, ele diz uma coisa bem interessante lá nas suas cartas, ele diz, olha, fugir da aparência do mal. Fugir. Então, aqui a gente vê o pecador, ele andando, se detendo e se aceitando, tendo então o pecado ele vai assim, ó, paulatinamente, vai devagar. Então o convite, como o irmão teve falando aqui, né, vocês foram para a casa das suas irmãs, né? A gente chegou lá, quando o seu pai estava vivo, o pai dela estava vivo, não tinha bebida, né? É da família da É, irmã dela. Não tinha bebida, mas depois que morreu, aí os pessoal não respeitaram. virou um convite para Mas nós. eu não entendi, mas eu vou dizer, Toinha vem pra cá esses, eles são crentes, é mesmo, não é pra beber hoje não, eles não bebiam. Aí quando foi depois, vamos lá, chamar nós para um carneiro assado, andando ferro, Interessante, interessante, irmão, quando tu falou na vaca, né? Depois que eu me converti, que eu comecei a ter conhecimento da Bíblia, eu vi o tanto que Deus deixou do mundo de exemplo para. Não precisa nem os próprios bichos, né? Tu já pensou, uma vez que eu já tive que comer a gata quando eu era novo, trabalhei em borda, botei no porco, e eu sei de certeza a quantidade de uma vez do porco, de qualquer que seja, ela come. Ela come de 60 a 70 quilos de ração por dia. Entendeu? Aí ela vai, passa o dia todo dia, se for preciso comer, mas ela vai para o curral, ela 5 horas, 6 horas para de dar de comer, toda vez. Ela só dorme, e é de 1h30 para 2 horas. Ela só dorme quando ela faz o processo da comida dela todinha. Ela só engorda, entendeu? Faz ali, mas ela tem que fazer aquele processo de remoer todinho para poder o intestino, para poder ela viver, para poder ela escapar, entendeu? Aí tem muita gente que vai ser cristão através da palavra, ele tem um entendimento, e no meio do caminho ele acha que sabe de tudo, aí não tem 1 minuto para ler uma Bíblia. E a vaca não, ela tem que fazer quase 2 horas todo dia Para não ficar estufado. pode não morrer, porque o intestino dela não absorve, ela tem que fazer aquele processo, é a vaca, é todo bicho daquele ali, é carneiro, é cabra, eles tudo rimói. O único bicho que não rimói é um animal que se chama burro, jumento, ele não rimói. Mas esses outros tipos, tudo rimói, eles jogam para fora e fazem aquele processo, é jogar. Ou seja, isso aí, muitas coisas, depois que você vê sobre questão, você entende que Deus já deixou ali na terra. Já está tudo ali através das aves, através dos animais, dos pássaros. Aquela Joana ela tem um outro trabalho do mundo, ela faz uma casinha, cara. Só a entrada dela só usa uma vez, os outros tomam. E ela não vai brigar por aquela casa não. Quando é na outro ano, ela faz outras no outro canto. Quando o cara não quer ser, ele pega a vida, mata o outro, aquele negócio. Em simples espaço, né? Mas, então, ruminar, a importância que o salmista está dando aqui para meditar na palavra de Deus é essa aqui. Ruminar. É ler, tentar entender e usar na prática no dia a dia para poder se livrar do mal. Então, fica com o versículo 3. Ele é como árvore plantada junto à corrente
folhagem não murcha e tudo quanto ele faz será bem sucedido, né? Os primeiros 2 versículos, ele é aquilo que tira, e o primeiro tiro, você tira tudo que faz de errado dentro de você. O segundo, você põe, e o terceiro é o resultado disso. Você vai ter vida, né? Porque aqui fala, ó, ele é como uma árvore plantada junto à corrente de água, ou seja, pode prestar atenção que uma planta está plantada junto a essa corrente, ela é vida, né? Ela tem aquela aparência bonita, verde, né? Então, assim, o cristianismo, a nossa caminhada não é só tirar. Muitas pessoas, às vezes, elas entram numa denominação, né? Até na igreja, mas aí tira o mal, né? Às vezes se liberta do vício, da bebida e tal, mas não põe, não se enche, porque ele está dizendo, ó, ao contrário de ficar na prática do mal, ele vai fazer ao contrário, ele vai se encher das coisas, vai meditar em Deus, né? Na palavra do Senhor, ele vai sentir prazer, até só corrigindo aqui um pouco do não sentir prazer, meditar na palavra. Qual é o seu testemunho sobre meditar na palavra? Lembra? Ele fala muito para os clientes que às vezes ele está lendo a Bíblia, o cliente chega, lendo a Bíblia, hoje eu estou no prazer, mas eu não tinha antes, porque ele não entendia. Ele lia, não é isso que fala? Hoje em dia entendo, porque se não entendo, leio 2 vezes, se não entendo, leio 3, Fica combinando. 4 vezes. E aí, afinal, não aprendo, né? Vai entrando de uma maneira. Antes de eu começar nova vida como cristão, eu veio na Bíblia e começava a chorar, minha lágrima era uma coisa que me incomodava. Hoje em dia não fica mais problema. Agora está tudo ok. Então, só para concluir, eu estava falando assim, tirar as coisas que são pecaminosas é certo. Mas o cristianismo não é só se desfazer de tudo que está errado. É se encher daquilo que está certo aos olhos de Deus, né? E aqui fala que quando você está lá meditando na palavra, você vai ter vida. Porque essa é a árvore que está plantada, ela tem vida. Exatamente. Então, o ponto também aqui é interessante porque a árvore ela é plantada. Ela é plantada por quê? Nós. Por Deus. Da própria natureza. Nós não se plantamos de maneira nenhuma. E ela vai dar seu fruto. O fruto da árvore é para quem? Para o próximo. A própria árvore, ela não come o seu próprio fruto. Mas o fruto da árvore é para quem vai estar próximo dela. Então, essa árvore, ela foi plantada numa terra fértil. Ela foi plantada perto da água. No devido tempo, no tempo de Deus, ela vai dar os frutos. Então, esse fruto, ele pode ser longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, tudo isso que vai atrair a pessoa. Então, essa situação da árvore plantada junto ao ribeiro. Ela vai dar o fruto no devido tempo. Mas ele vai falar aí do versículo 4, depois 15. Foi. O 4 aqui a gente vai entender que ao contrário do justo, né? Vai falar do ímpio, né? Ele fala assim, não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Porque os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Aqui na contramão que o pessoal traz a respeito do justo, vai mostrar também que onde se vive o justo, ele também o ímpio. E diferentemente daquilo que o justo pode obter,
Também a irmã Marta trouxe, não é só tirar, também é trazer, é receber, que aí vem o fruto do Espírito, você tem que estar disposto a receber esses frutos. Porque não adianta só tirar e viver achando que está tudo bem só porque eu tirei. Se eu não repor, uma hora quebra. É como um negócio. Você tem um negócio, você só vende, e você não repõe, uma hora esse negócio acaba. Então, do mesmo jeito é com Deus. Se eu só tiro de mim e eu não reponho, uma hora acaba. Então, uma hora eu vou tornar o caminho ruim. Uma hora eu vou. Porque na hora que eu não meditar, na hora que eu não estiver junto, eu vou me aceitar a ordens esclarecedoras, eu vou voltar às velhas práticas. E quando ele fala bem aqui no início 4, não são assim os ímpios, não são assim como. Não são como justos, não são vontade para viver, não poderão obter frutos bons, mas vai saber que vai obter a questão. São justos, mas são como uma moinha que o vento espalha. É você jogar o vento. O vento vai jogar para todo lado. Essa é a direção. É como você pegar uma conversa que a própria irmã Antônia trouxe aqui, que ela recebeu na porta da casa dela, se não me engano, o lixo. Mas se ela não fosse uma mulher de entendimento, ó, olha só como é as coisas. Ela vai falar para quem? O pai. O pai. O pai de sabedoria que o pai fez, repreendeu ela. O pai repreendeu. Mas se o pai dá mais crédito para ela, aí o pai vem e me fala. Aí eu vou e falo para o Cícero. E assim ela não levar a conversa. Assim ela vai crescer. Ela foi, ó, ela falou onde? Lá no pai. Nós subimos por quê? Porque ele falou. Mas ela podia falar da onde? Na própria irmã Antônia. Ela podia simplesmente ali guardar e pronto. Mas está certo, não é nada demais. São pessoas que, onde eu sei que foi fácil, pessoas que vivem aqui com a gente, eu digo que eu tenho aqui, a gente tem 30 e poucos anos. Então a gente até se preocupa. Às vezes acho que tem uma percepção de preocupação, mas quem passou tem a percepção às vezes de fofocar mesmo. Às vezes pode ter percepção de preocupação, mas a pessoa não pode perceber de tal forma. E assim é a palavra do Senhor. Você pode receber ela bem, para você aprender e se ajustar, como você pode receber ela mal e achar que não foi para você. Não, a mensagem foi tua irmã. Eu estou olhando que o menino está vivendo, e eu esqueci de olhar para aquele. Eu vi mesmo. Aí eu estou tão preocupado em saber o que está fazendo de certo ou errado, que eu esqueço o que eu estou fazendo. Então eu não estou meditando. Então eu não estou praticando. Então eu estou jogando tudo que com o falso pegar o vento. Eu estou como um ímpio ainda. Eu posso achar que sou justo, posso achar que sou, popularmente falando, crente. Mas eu estou como um ímpio, eu estou vivendo, estou vendo as práticas do ímpio. E quando ele vai ver mais adiante, quando fala assim, ó, pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, ou seja, os ímpios, eles não terão condições de estar junto ao juízo. Eles não vão resistir lá, porque lá não é o local deles. Eles vão ser julgados. Mas eles não vão subsistir lá. Não vai haver como eles estar de bem com eles, sabe que ali vão ficar só quem é bom. Então eles não têm como resistir. É como se eu tivesse um pecado aqui muito oculto, e ele está tão oculto que eu acho que eu estou escondendo. Mas no dia que alguém descobrir o meu pecado, a vergonha vai vir à tona, porque você que alguém descobriu. Então, sequer eu vou ter condição de olhar para aquele irmão que me descobriu. Por quê? Porque eu queria convertar. Eu estava vivendo debaixo do pecado ainda. E eu achava que estava tudo bem. Mas na hora que o irmão descobrir, a vergonha bate em mim. Aí o que é que eu posso fazer? Ou eu posso endireitar verdadeiramente, assumir o meu erro e me arrepender, ou eu posso dizer, tipo assim, eu vou já sobre ele, a igreja vai saber, não tenho mais nem condição de olhar para os irmãos. Então eu vou fazer o quê? Eu não vou mais. Eu vou abandonar, sabe por quê? Porque a vergonha é maior. Mas se eu me envergonhar, se eu me depositar, me arrepender, eu posso olhar cara a cara, o irmão pode ter um arrependimento em mim, e nós podemos orar junto ali e ajustar as coisas e vida que segue. Né? E quando falar aqui no finalzinho do 5 que os pecadores
nem os pecadores a congregação do justo. Ou seja, aquele que está em pecado, que está no meio do justo, e acha que vai poder se acobertar mediante o justo que está em maior parte, ele está se enganando. Hora ou outra vai ser revelado, porque a gente sabe que nada vai passar por despercebido. Tudo que é oculto vai se revelar, ainda mais no meio do justo. Então, quando fala de não subsistir, ele não vai conseguir existir, ele não vai conseguir ter vida lá. Por quê? Porque ele não é o local dele. Não é um ambiente. Se tu é uma congregação que tem 50 pessoas, 30 são justas, 10 estão em cima do muro, e 10 são injustos, quem é a maior parte? São justos. Então, Deus predomina ali. A vontade de Deus predomina lá. Então, eu vejo que enquanto tiver um justo da congregação, e não mais 2 ou 3, eu creio que Deus está ali. E eu creio que ele há de fazer um mover. Não sou eu que vou ter que espantar, mas é Deus que vai fazer acontecer. E quando fala em não subsistir, é porque o mal ele não consegue habitar no meio da luz. O mal está na treva, porque na hora que o mal se mostra na luz, ele revela quem é. E na hora que ele revela quem é, já não é mais bom, já não é mais sigiloso. Por quê? Porque o bom é fazer escondido, né? Sempre escondido é melhor. Tem esse negócio com a gente? Não sei se é porque ele causa esses... Né? Entendeu? Então, na hora que ele se revela no meio da luz, o mal, o pecado, ele não vai poder subsistir. Por quê? Porque ele não vai ter mais mal nenhum. Porque todo mundo já conhece o mal. Então, que mal é esse que todos conhecem? Então, não tem como realmente subsistir. Vamos trazer esse subsistir. Porque Jesus, ele falou, ensinou para os apóstolos, se uma do Senhor plantou o quê? O trigo. O joio, plantou o trigo. O joio está lá. De onde veio esse joio? Esse joio. Não, o inimigo, quando estava dormindo aqui. Foi lá e plantou dele. Então, por exemplo, o subsistir, né, aí ele faz a pergunta, aí os irmãos, então vamos arrancar. Não, senhor. No dia do juízo, ele não subsistiu. O dia que está fazendo isso. Então, esse subsistir, né, pode colocar, como o Sérgio falou, no dia a dia da igreja, porque às vezes vai sair palavras de exortação e aquela pessoa não vai querer mudar, não vai querer aceitar. Vai ser forte para ela. Então, exatamente. Pode ser até a pessoa achar que foi indireto. Confrontador. Confrontador, indireto. Mas o subsistir aqui é o juízo final. Por exemplo, porque aqui o texto também está dizendo, o Senhor conhece o caminho do justo. Então, o Senhor, ele conhece o nosso caminho. É o caminho do... Então, para a gente viver uma vida assim, diante de Deus, uma vida para agradar, a gente tem que ter prazer de meditar na palavra de Deus. Porque a gente meditando, vivendo, a gente vai tomar decisões na nossa vida, decisões que podem levar a gente para a glória ou levar a gente para o juízo final. Então aqui é os dois caminhos. Aqui é entrar pela porta estreita. Aí, entrar pela porta estreita precisa o quê? Meditação, busca, se desviar, Submissão, né? submissão, obediência. É o caminho estreito. Mas o caminho largo, todo mundo vai. Todo mundo vai, de qualquer jeito. A folha, né, como diz que a moinha, a folha, ela o vento vai levando. E vai caindo. Nós já andamos assim. Nós, cada um de nós, andamos assim. Que grande perigo espiritual cada um de nós viveu. Cada um de nós. Grande perigo espiritual. Hoje, graças a Deus, ele deu a
Vocês disseram mesmo. Pode falar. Não, quero falar eu, irmão. Esqueci do menino. Tu e o Sérgio aí, tu ouve aí. Obrigado, obrigado. Não, como foi bem resumido, né, pelo todos os vão falar aqui, né? E o Sérgio aqui, ele procura, né? Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, né? Porém, o caminho dos ímpios deve perecerá, né? Né? E isso que aconteceu com a mãe é normal. A gente somos cristãos, mas também somos cidadãos que temos vizinhos, né? Agora não é normal, né? Quando vier aí eles trazem uma fofoca, falar da vida alheia, a mãe participar e comentar. Isso já não é normal, né? Eu já sabia que ela era assim. Mas claro que. Se tá, né, Mas claro que, um exemplo, eu moro aqui, pegou os vizinhos, o vizinho vai vir com notícia, ó, o fulano faleceu, pegou fogo lá na casa do fulano, isso é. Nós somos seres humanos, gente. Agora o perigo é de se assentar, é verdade? Compartilhar, de perguntar coisas, perguntar, Acrescentar. de andar nos caminhos, né? Ele fala aqui, né, ó. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho, né? Então esse é o problema. Mas nós somos pessoas normais. Aí esse conselho pode ser até um conselho religioso também. Não, exatamente. Tá entendendo? Que a mãe pode dizer, normal, isso aqui na rua, ele deu notícia, às vezes eu estou oficina ali, você aí dá notícia para mim, eu trato para ele, mas é coisa cotidiana. Então, né? Na questão de brincadeira, eu não tenho que policiar muito, eu sou muito brincalhão. Eu gosto de brincar mesmo, na posição civil. Eu brinco muito com o pai. Agora, claro, são brincadeiras que não traz escândalo, né? Porque eu sou um exemplo, ou irmão que tá brincando, que eu estou falando, né? São brincadeiras normais, que eu brinco muito com pai, às vezes, né? Isso aí, pra mim, eu acho que não sei uma coisa do não. Eu sou uma pessoa normal, irmão. Agora, claro, não vou te aplicar daí com os outros da brinca. Não vou conversar, exatamente, não vou conversar a mesma conversa com os outros conversam. Mas eu converso sobre tudo, eu converso sobre política, eu converso sobre religião, de futebol eu entendo, eu não converso, a galera tem que perguntar para onde de futebol eu não entendo não, mas né? Porque eu quero falar com isso, eu gosto de pessoas normais. Assim, com normal eu digo assim, né? Mas no diferencial. Ficar sempre esperto. Com o diferencial que nós não somos iguais, as brincadeiras não é igual a deles, é verdade? Nós não pegamos o conselho do ímpio, nós não assustamos os carcedores. Então essa é a nossa diferença, mas pessoas normais, mas que são tementes ao Senhor e procuram sempre estar agradando ao Senhor. O pai também é brincadeira, você também gosta de brincar, o pai. Mas brincadeira também que é saudável. Eu sei, É saudável. Agora quando vem aquelas coisas, a gente se sai. Não vou ficar lá compartilhando. Porque a gente são representantes, nós somos representantes de Cristo ali, né? A gente tem que olhar para nós e ver alguma diferença. Não perfeição. Não perfeição, mas tem que ver a diferença. Interessante que todo vi o versículo que a irmã Marta leu, né? Sempre que traz da videira, né? E nascendo o rio, as raízes da água. Depois então eu comecei a entender a Bíblia, eu vi como a Deus é maravilhoso, né? Ele deixou uns exemplos. Por exemplo, eu fui criado no berço do rio. Aí no berço do rio, não sei se o chinelo, a irmã Marta conhece, existe a marizeira, ela dá um fruto desse tamanho aqui assim, a marizeira, a mutambeira, que é grande, e tem o trapiá. O trapiá é uma fruta boa e é desse tamanho, né? Ou seja, eu nunca vi um trapiazeiro fora do riacho bom ou do rio, porque até Deus deixou tudo na terra para alguém cuidar. A palavra dele, quem vai lutar para frente é os cristãos, nós temos que evangelizar. A árvore que ele plantou, aquela dos frutinhos miudinhos, quem faz a semente nascer em vários cantos é as árvores que comem, aquela miudinha. E a marizeira, o tapiá e a mutanga, como os bichos não tinham condição de comer as árvores, nem carregar aquela sangrante, aí depois que eu comecei a ler a Bíblia dessa bebida, porque ela dá um rio, porque quando o rio enche, e ele é engraçado, ela só bota no inverno.
No inverno elas ficam, essas frutas que eu estou dizendo, elas estão tudo maduras. Cai no chão, o vinho enche, E leva ela. vai nascer no outro canto. Aí tá vendo, né? Amanhã as coisas. Aí isso aí tudo para isso aí eu fiz depois que eu comecei, né? As coisas que Deus me fez. Mas isso aí que você está falando, os azejeitos. Não, aí eu sou lá no meio, tá E o criado um azeite? negocinho, assim, ela é desse tamanho, a marizeira do mesmo jeito, entendeu? Ela só não em vez de rir, pelo menos lá no meu interior. E eu nunca vi uma marizeira de jeito que eu vi em Fortaleza e nem capiar, só dão lá, onde tem rio ou riacho. Você pode olhar uma mangueira no alto, ela dá pouco, frutinha aqui lá, mas no vez do rio ela carrega farrando. Porque a água vem, o caroço como é grande também, não tem como distribuir, quem distribui é Fortaleza. Ela rendeu nascer, é a alta. Aí do mesmo jeito são cristãos. Se o cristão evangelizar, ele está fazendo nada. Ele não está ganhando, ele não está levando a palavra de Deus para quem não conhece. Porque tem muita gente que não conhece, não. Eu não chegava um crente naquele buraquinho, eu mandava ele embora, né? Eu mandava ele embora. Aí uma vez o neném chegou lá quando ele quis me evangelizar, ele e a Ivone, mas eu todo. Ele não disse nada, não. A Ivone chegou e disse: não leva mal, não, porque é tanto em você, mas no dia que eu for ser quente, vai dar certo. Vai ver. Aí o Elton veio devagarzinho, que ele está comendo baião quente, né? Me deu uma bichinha refeita, eu joguei dentro da gaveta, mano. Comigo, né? Aí ele me deu eu toda me postei de cor. Aí me deu uma bichona bonita de cor, eu Mas deve ser. Eu gostei do é. Aí eu com medo de dizer pra ela, que ela já sabia que eu tinha medo de torrar de quente, quando ela vinha pra casa das meninas, eu saía, eu corria lá pra gaveta. Aí comecei a ler, o cara levei sorte de pegar João, só falando de batismo, e assim foi. Entendeu? Fica complicado, mas graças a Deus deu certo. Aí do mesmo jeito você vai naquele, nós vamos evangelizar no Barroso ali. Às vezes você vai falar com a mulher e nós vamos do outro lá tendo nós mal. A outra vez vocês que sabem ler tudo vai, com medo de chegar junto, ou com receio de dizer a mesma coisa. Mas vai devagarzinho tudo e ela avança. E o posto ela pegar o. Se entender, que ele diz aqui, se comer um rio tem que entender. Acaba legal só por cima e vai embora e se esquece. Amém? Amém. Mas nós vamos orar aqui, né? Eu vou falar isso já sobre o Beto. Não pode falar isso daí. Oremos então. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, por essa noite aqui de estudo e compreensão da Tua palavra. Que a gente possa ser, Senhor, sempre bem-aventurados, seguindo a lei do Senhor, no caminho certo, graças a Deus. E nunca, Senhor, deixamos nos conduzir nos caminhos rasos dos ímpios e sempre podemos continuar no caminho certo. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, sempre nos abençoando. Não por mais Jesus Cristo. Amém. Amém. Cante. Vai. Chega aí, passa da mão. Cuidado. Aí, ó. Passou da vovó, tá? 11 anos, 1,80 m ela.